Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um programa, o chamado do Servo. E o episódio de hoje, nós vamos comentar a experiência da mulher samaritana. Vamos ler o texto aqui, que está em João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Diante da experiência da mulher samaritana, pastor Alonso, historicamente, nós temos muitas informações. Muito. A O gente que é que você trouxe para nosso ensino aqui nesse episódio? é muito interessante quando nós avaliamos a história dos samaritanos. E eles eram descendência de Abraão. E nós vemos um momento muito delicado que foi após a morte de Salomão e há uma divisão dos reinos. Israel, que é o reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, que se chama Judá. Foi Judá e Benjamim no reino do sul e as 10 tribos do reino do norte. O reino do norte, Israel, foi muito atacado em momentos difíceis, mas em especial em 722 a.C., há uma invasão dos assírios e eles usam uma estratégia mesmo para descaracterizar o povo de Israel, ou o povo de Samaria, também conhecido como samaritanos. Eles entram, muitos de Israel eles levam para a Síria e muitos assírios vão morar nas terras de Israel. E quando eles vão morar nas terras de Israel, eles vão levando toda a sorte de culturas religiosas, características religiosas. Isso leva a uma perda de identidade dos israelitas. Então, os samaritanos eles têm muita coisa que os israelitas tinham. Por exemplo, ela chega e diz assim: és tu maior que o nosso pai Jacó. Então, ela considerava como filha de Abraão. Os samaritanos eles tinham isso. Eles esperavam a vida do Messias, eles estavam aguardando a vinda do Messias, mas eles não se comunicavam com os judeus, porque os judeus e os samaritanos eles tinham em determinado momento divergido de muita coisa, a ponto dos judeus considerarem os samaritanos ou os israelitas como judeus não puros. Então isso eles tinham uma inimizade histórica e Jesus ele veio para quebrar essas coisas, para mudar, porque esse é o projeto de salvação. Glória a Deus. A salvação, ato e processo, no ensino da mulher samaritana, nós aplicamos várias ações da eternidade, da soberania de Deus. Quando Jesus segue obediente para cumprir o projeto do Pai, a palavra fala, era necessário passar por Samaria, que Deus tinha eleito não só a mulher samaritana, mas todos que ouviriam o seu testemunho depois. Isso. E Jesus, ele chega e no chamado, ele pede para aquela mulher, dá-me de beber, porque sabia dos ensinos que ela tinha recebido, de toda a situação de contradição entre o povo samaritano e Israel. Então, quando ela faz esse chamado, Jesus coloca questionamentos para que ela própria colocasse. Então, ela, primeiramente, ela o rejeita, porque os samaritanos rejeitavam os judeus. E, através dali, daquela conversa, chega uma hora que Jesus fala com ela para que ela pudesse lhe dar água, mas ela fala assim: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Jesus colocou ela para entender que ele iria fundo, morte e ressurreição. Ele desceria ao poço fundo, ele venceria a morte por ela. Dali sairia a fonte das águas vivas. Dessa maneira,
ela entende que Jesus era a fonte das águas vivas, a experiência, porque ele aplica a profecia como profeta, o ensino que dá, quando Jesus fala, o coração é transformado. E ela deixou aquele instrumento, o cântaro, que ela achava que aquela água que ela tinha que ir ali buscar era cansativo, mas agora não, ela alcançou o descanso no seu Jesus, porque ela notou que ele daria para ela uma água que a dessedentaria. E quando ela desce para testemunhar, já no processo, porque aquele que recebe a ação da salvação de Jesus, ele passa a falar de Jesus. E quando ela chega na cidade, fala: encontrei o Messias. Era profeticamente aqueles que ele conheciam, os samaritanos conheciam apenas de nome, de uma tradição, mas ali ela teve uma experiência viva com Jesus. O chamado dele foi definitivo. Ela deixou os argumentos do mundo, o ensino que ela teve da tradição, e agora desejou o ensino que Jesus, naquela conversa tão agradável, colocou no coração dela. Glória a Um Deus. ponto importante aí, né, Pastor Miguel, é a diferença da água viva e da água natural, né? É esse ensino, a palavra viva e a palavra como história, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço, ele foi um dos momentos mais significativos que a palavra registra. É um encontro ao meio-dia, como já foi bem falado aqui. Era interessante que ela escolheu esse horário porque ela evitaria as pessoas, até mesmo, né, dar explicações da vida pessoal dela, do que ela vivia. Mas aquele encontro, ele mudaria a história daquela mulher. Porque foi exatamente ao meio-dia, no momento do sol mais a pino, não havia sombra, Jesus estava ali para dissipar as dúvidas do coração dela, tudo que ela vivia. Jesus estava cansado da viagem, como foi bem dito aqui, né? Jesus pediu água para a mulher e ela, surpreendentemente, né? Ela disse: olha, os samaritanos não combinam com os judeus, mas Jesus oferece para ela água viva. Aí ela começou a se interessar um pouco pelo que o senhor estava falando, porque até então ela estava só dizendo do pai Jacó, do que ela conhecia. Aí o Senhor fala para ela agora de uma água viva, não mais de uma água temporária, como foi dito, né, uma água física, e não tornaria a ter sede. E o diálogo dela começa então a mudar com o Senhor Jesus. E Jesus é interessante também que ele não condena ela. Ele levou ela à libertação e ao arrependimento, mostrando para ela o que ele tinha para oferecer para a vida dela. E é interessante a ação de Jesus ali na vida daquela mulher, quando ele se apresenta a ela. Em Efésios 2,8 fala: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus é o dom de Deus enviado pelo Pai para nos trazer a salvação. A graça de Jesus ao conversar com ela, explicando a revelação que Jesus deu para ela entender que ele é o único que poderia trazer para ela a salvação. A faz ficar maravilhada e sair contando para todos na cidade que ela tinha encontrado com o Salvador. É interessante que no início o diálogo estava um pouco difícil, né? Mas o Senhor começou a falar com ela da água viva e ela então muda a expressão, né? Antes chamava ele de judeu, porque tinha uma resistência, agora ela começa a dizer que ele era Senhor. Ele estava mostrando um pouco mais do que ele Glória tinha a a oferecer Deus. para ela. E no final da conversa, ela chamou ele de profeta, porque Jesus, ele é sim o espírito da profecia. E se não houver profecia, o povo vai se corromper. É bíblico isso, né? E Jesus agora fala para ela, e ela tem outra dúvida, da adoração, o verdadeiro adorador. Jesus ensinou para ela que a adoração não importa o local, não importa local específico, se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim, mas o que é importante é adorar a Ele, ao Pai, em espírito e em verdade.
Glória a Deus. Jesus se revela a ela como Messias, o prometido do Senhor. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou quem falo contigo. A mulher deixa o cântaro, aquela vida antiga que ela tinha, e agora ela tem uma vida transformada. Agora ela é uma evangelista. Glória a Agora ela Deus. fala do que ela viu e ouviu do Senhor. E assim é a nossa vida, né? Nós temos as nossas dores, as nossas frustrações, mas o Senhor é aquele que rompe impedimentos, barreiras. A água do poço é água parada, mas Jesus tem uma água que jorra para a vida eterna. Glória a Jesus. Ele tem uma água que transcende, que não fica aqui nesse tempo terreno. Ele nos leva para a eternidade. Assim é a vida do homem. Ele dessedenta a sede na água da vida, que é o Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Louvado seja o Senhor. E então podemos concluir que a mulher samaritana que vivia uma vida religiosa, confusa, né? E como foi colocado aqui também, uma vida sem esperança, sem família, longe da sociedade, né? Porque ela tinha dificuldade de conviver na sociedade. Quer dizer, uma vida completamente confusa, mas o Senhor tinha um projeto para a vida dela, se apresentou a ela, se revelou a ela entendeu o chamado e foi à cidade, chamou a cidade inteira, né? Você vê que mudou a vida dela, deixou a vida familiar dela foi transformada, a vida social foi transformada, mas acima de tudo a vida espiritual, porque ela alcançou em Jesus a fé para herdar a vida eterna, quando Jesus disse, né, que ele era a fonte da água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a experiência da igreja, é a minha experiência, a experiência dos companheiros aqui à mesa. E Deus quer que seja também a sua experiência. Ouvir a voz de Jesus, entender o chamado e ter uma vida naturalmente transformada. Não é você que muda de vida por força, mas é o Senhor que muda a sua vida quando você ouve a sua palavra. Amém. Assim encerramos mais esse episódio. Despedimos de você, de todos aqui à mesa, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Até o próximo episódio.